Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos. Obrigado. Amém, queridos. Jesus é bom. Estamos firmes nas promessas do Senhor. Glória a Deus. Só nele nós depositamos a nossa confiança. Glória a Deus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Então, só nele, só em Jesus. Glória a Deus. Minha esposa, graças a Deus, chegou de viagem. Aleluia, está sentadinha ali. Chegou de viagem e já foi trabalhar. Veio do serviço direto para cá. Ela disse: não vai dar para eu ir para casa, então já vou direto para a igreja. Aleluia. Como diremos para minha esposa? Em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus pela vida dela. Pastora Marta, glória a Deus. Meus amados, antes de nós falarmos a palavra de Deus, está aí, ó, os ar-condicionados estão sendo instalados, né? Não é fácil, é difícil, muita preocupação, a dívida está alta, mas eu creio que a gente vai pagar ela, não vai não? Em nome de Jesus, né? Porque é assim, queridos, uma coisa é você contar com o dinheiro que está no seu bolso, e outra coisa é você contar com o dinheiro que está no bolso dos outros. Então, na verdade, eu fiz aqui um ato de fé e acreditando na igreja, da qual eu sou o pastor, que nós vamos pagar em nome de Jesus essas dívidas, vamos quitar elas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. A dívida é salgada, mas Jesus é bom. Ele é o dono do ouro e da prata, vai abençoar todos os irmãos, os dizimistas dessa igreja, os ofertantes, aqueles que pegaram, o carnezinho para pagar o ar-condicionado. Nós vamos pagar esse ar-condicionado em nome de Jesus. E sábado nós estaremos inaugurando o ar-condicionado da igreja, em nome de Jesus. Estamos trabalhando direto aqui, das 7 até as 6 horas. Hoje aqui eu saí um pouquinho mais cedo, mas o Wesley ficou, porque eu tinha que me arrumar para vir para o culto. Glória a Deus. Mas Deus vai nos dar graça. Sábado nós não teremos a escola das crianças, porque nós estaremos finalizando toda a obra. Esses andaimes estão instalados aí, né? E crianças, os irmãos sabem como é que é, né? Pula, corre e tal, né? Nesses andaimes aqui não é muito bom nós termos a escola das crianças, por causa desses andaimes e de algumas coisas que serão feitas aqui, não é bom. Então, pedi para a Daniela avisar, avisei para a Daniela, a Daniela vai avisar para as crianças, para as mães, não vai ter escola sábado, mas nós estaremos trabalhando aqui, tá? Glória a Deus, 8 horas eu já estou aqui, em nome de Jesus, para nós ir dando uma limpeza. Eu vou precisar de alguns irmãos aí, disponíveis, para nós finalizar essa obra aqui, né, irmãos? Finalizar no sentido de limpeza, limpar essas cadeiras, tirar toda a poeira, né? Nós vamos pintar o chão, já comprei a tinta do chão, já terminamos a cozinha, colocamos o piso. Depois, se os irmãos quiserem dar uma olhadinha lá, né, fique à vontade. Colocamos o piso, sábado vai ser pintada a cozinha, aleluia. Devagarzinho nós vamos finalizando todo o processo de trabalho aqui da nossa igreja. Isso aqui para nós, irmãos, é uma grande vitória. É uma grande vitória. Dia 30 agora, de abril, vai fazer 10 anos que nós iniciamos a construção desse templo. E Deus, até aqui o Senhor tem nos abençoado. É muita luta, muita dor de cabeça, mas Deus tem nos dado vitória. Não tem como fazer nada para Jesus, irmãos, de braços cruzados, sem ter problema, né?
tanto para Jesus quanto para nós. Se a gente quer ter alguma coisa, você tem que correr atrás, tem que lutar para ter. Lutar para ter. Então isso aqui foi um passo maravilhoso, um passo muito grande, nós colocarmos esses ar-condicionados aqui na nossa igreja. Essa semana nós vamos eliminar os ventiladores e vamos ficar aí com o ar-condicionado, fechar as portas, não podemos mais deixar a porta de vidro aberta como ela está, tem que estar fechada, essa porta aqui também. Algumas brechas, vamos tampar as brechas, algumas brechas que tem no telhado nós vamos ter que fechar, para não perder nenhum ar, ficar tudo aqui dentro. Esse é um detalhe muito importante. Eu vou ter que comprar um produto para a gente fechar todas as brechas da telha, e aí eu vou precisar dos irmãos para nós mesmos que vamos fazer esse serviço aí. Tá certo? Outro detalhe, irmãos, deixa eu explicar uma outra situação aqui para os irmãos. Nós estávamos pagando R$100 de luz, vinha R$100 de luz. Assim, o mais estourado, 110 de luz. Aí nós colocamos mais 2 refletores do lado de fora, presta bem atenção, 2 refletores, que é desse lado e do outro lado, E, bom, colocamos esses 2 refletores, e aí a conta de luz chegou, só para vocês terem uma ideia, de R$100, só por causa de 2 refletores, porque ficam a noite todinha ali, acesa, veio R$170 de luz. Está vendo? Isso aqui é só para os irmãos terem uma ideia. Tá? Então, a gente paga pelo conforto. A gente não pode ter a fachada da igreja escura, toda escura, porque isso também evangeliza. Isso também fala de Jesus. As pessoas, olha, hoje eu estava aqui trabalhando, passou 4 garotos, 4 jovens, pararam de frente da igreja, 4 garotos, 4 jovens, adolescentes, 14 anos, olhou para dentro da igreja, eu estava aqui, nossa, que igreja bonita, eu ouvi aquilo, já saí para fora, trouxe eles para cá, entendeu? Subi eles aqui e tal, conversei com eles e convidei eles para estar conosco no culto. Olha como que isso evangeliza. Isso aí evangeliza. Tudo fala do evangelho, irmãos. Não pensa que é só o pastor que fala do evangelho. Não pensa que é só você que fala do evangelho. Não, tudo aqui fala. A fachada da igreja fala do evangelho. A bancada da igreja fala do evangelho. O ar-condicionado que colocamos na igreja fala do evangelho. A pintura da igreja fala do evangelho. As luzes que clareiam isso aqui fala do evangelho. Fala, olha que igreja bonita, vou lá na igreja, vou estar lá na igreja. Então, tudo aqui fala. Aqui tudo é para falar. Fala do amor de Jesus, fala do evangelho. E convidei para que eles viessem conosco no culto, nesses 4 dias que teremos aqui. Então, voltando ao assunto das luzes, aumentou de R$100, foi para R$170. Agora, você imagina comigo, quando os 3 ar-condicionados estiverem ligados aqui, esses 2 e o lá da sala de cima que precisa, porque a mídia está lá, os meninos vão ficar lá, tá? E eles não vão ficar naquele forno, por isso que eu coloquei um ar-condicionado ali. Então, 2 aqui embaixo, mais um ali, mais outro lá na sala. Imagina quanto que não vai vir de luz. Está vendo como que é? Mas vamos ficar pagando R$100 e no calor no forno, ou vamos pagar R$500 mais de boa aqui na igreja? Está entendendo? Porque não adianta nada nós ficar aqui sentado pregando o evangelho e o irmão se abanando aí, as crianças correndo e aquele calor danado e ninguém entende nada porque levanta, vai tomar água e o evangelho não será bem aplicado. Eu posso estar aqui cheio da graça, derramando poder, mas se você não tiver sossegadinho, calmo, tranquilo no banco, sereno, para ouvir o que eu vou falar de Jesus para você, ou para aqueles que vierem aqui, se não tiver um negócio, um bem-estar, um negócio confortável, eu vou estar aqui chovendo num molhado. Então, tudo isso aqui ajuda a pregar o evangelho. Tá? Tudo. A pessoa, no verão, isso aqui você já sabe, ainda ameniza bem por causa dos ventiladores.
Mas imagina o calor que isso aqui não vai fazer. Tudo fechado, eu fechei tudo. Não vai, então, precisa de ar-condicionado. Precisa de ar-condicionado. Então, vai aumentar a conta de luz, vai pensar em R$500 por mês de luz. Vamos pensar assim. Tá? Por isso que na igreja precisa ter dizimistas e ofertantes. É nós que pagamos a despesa da igreja. É nós. Se a gente não entender isso, nós vamos ficar aqui, sendo a mesma coisa, sendo mais uma igreja aqui na região. Nós não queremos ser mais uma igreja, nós queremos ser uma igreja influente, relevante, uma igreja que faça as pessoas entender o amor de Jesus de todas as formas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então é isso que nós temos que entender. Então lá a cozinha, depois que eu preparar, deixar prontinha, aí vocês vão ver como é que vai ficar aquela cozinha lá. Vai ficar um negócio de dizer, aqui é a casa do Pai de verdade. Tá? E nós vamos lutar para Deus nos abençoar, vamos trabalhar na oração de verdade, para Jesus nos abençoar, abençoar a igreja financeiramente, para nós comprar uma outra propriedade, essa casa aqui, sei lá, para a gente ter mais espaço e crescer a obra de Deus e fazer um trabalho relevante para Jesus aqui em Guaianazes. Eu quero que a igreja entenda isso, compreenda isso, compreenda isso, foque nisso, uma igreja abençoada, uma igreja diferenciada, uma igreja que fale do amor de Jesus, pregue a palavra e valorize a santificação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então é isso que eu quero que a igreja entenda. Vamos trabalhar, vamos dizimar, vamos ofertar. Ensina o seu filho a ser dizimista na igreja. Ensina. Filho, o pai vai dar isso aqui, a mãe vai dar esse dinheirinho para você, mas não esquece não, tira uma moedinha lá do dízimo aí, tira o dízimo aí, para ele crescer já com essa visão, né? Você tira lá, você deu R$10 para o filho, a mãe está tirando R$10 para você chupar de bala, mas esquece não que R$1 é do dízimo, tá? Vai lá e tira. Ele vai crescendo com essa visão. E Deus vai abençoando ele. É tudo, tem que ensinar o seu filho em tudo. Em todos os sentidos. E Deus vai nos abençoando, vai prosperando, enfim. Então está aí os ar-condicionado, está muita luta, poeira, mas os irmãos vão entendendo isso aí e tal. É bem provável da manhã finalizar toda a instalação. E aí no sábado a gente só clica no botão para ver se vai entrar um ar mais gelado aqui dentro. Tá certo? Não é aquele ar gelado, é o clima natural. Né? Nada para incomodar e também tudo dentro da sua normalidade. Tá certo, meus irmãos? E a gente vai fazendo assim, trabalhando para Jesus, ensinando a igreja, aplicando o Evangelho de Jesus, buscando ao Senhor, orando, consagrando a vida, tendo compromisso com o Senhor Jesus, e Deus vai abençoando. Todo crente, todos nós, temos que abençoar para ser abençoado. Não tem jeito para ser abençoado. Então, dia 30 agora de abril, vai fazer 10 anos que nós lançamos a pedra fundamental desse templo. Para chegar até aqui, não foi fácil. Não foi. Para chegar até aqui, para estar congregando aqui dentro hoje, eu nunca nem pensei que eu ia colocar ar-condicionado aqui dentro. Nunca nem passou pela minha cabeça. Né? Nunca pensei. Mas não é os nossos planos. É Deus que planeja tudo. E a gente só vai trabalhando para Ele. Ele vai planejando e a gente vai fazendo. Glória a Deus. Então, coisas melhores chegarão para a nossa igreja. Coisas melhores. Deus tem coisas boas para nós. Coisas grandes, coisas maravilhosas. Amém? Muito bem. Sábado agora começa a nossa conferência Encontro com a Palavra. É a primeira edição dessa conferência, a primeira edição. Eu vou fazer a segunda edição nesse ano ainda. Cada dia nós teremos pessoas gabaritadas, capacitadas para poder falar a palavra de Deus para nós aqui. Tá certo? Então, sábado começa, é a abertura da conferência. Joga aí como é que chama? Não. A arte da conferência.
para nós, por favor? Foi? Olha lá. Tá? Encontro com a palavra, conferência Encontro com a Palavra, vai começar dia 27 a 30 de abril. Na abertura nós teremos o pastor Rodrigo Sueiro, no sábado, no domingo o pastor Edson Rodrigues. Esses homens aí pregam muito, viu, irmãos? Não perca não, tá? Venha, são homens de Deus. Eu não vou trazer tranqueira aqui para cima do altar não, para ficar tranquilo. Nem mercenário aqui não, são pessoas que eu conheço. O Rodrigo aqui, o pastor Rodrigo, eu conheço ele desde pequenininho. Ele ia pregar lá na igreja onde eu dirigi em São Miguel com o pai dele. Hoje o pai dele foi embora para o céu, Paulo Silas, e ele ficou com a mãe dele, né? Amara, pastor Amara, e ele tocando a obra do Senhor Jesus ali no alto do Ipiranga. Né? Então, o pastor Rodrigo Sueiro. Pastor Edson também, é uma outra prata abençoada, homem de Deus, tá? Pastor, foi pastor presidente do interior aí, uma bênção, né? Está vindo de Tucuruvi, aqui pertinho da Zona Norte, vai pregar a palavra de Deus. Esse menino aqui também é uma bênção, foi criado com o pastor Josué Gonçalves, que é aquele pastor que dá seminário para casais, está na televisão, lá no canal, na Rede TV, e etc e tal, tá? Colocaram eu ali, mas não vai ser eu que vou falar não, é o pastor Valmir que vai falar, porque ele não mandou a foto dele para não ficar vazio e colocou aí, me colocaram ali, mas quem vai falar é o pastor Valmir. Então serão 4 homens abençoados por Deus, estou orando para Deus usar eles de maneira poderosa para falar aos nossos corações a palavra do Senhor Jesus, tá certo? Na segunda e na terça-feira, a ministra de louvor é a Carol, tá? Ela vai ministrar os 2 dias, falei para ela vir preparada nos 4, tá? Vai ministrar os 2 dias aqui para nós, em nome do Senhor Jesus, os louvores, tá certo? Vamos orar para Deus também usar a Carol nos louvores, para falar aos corações, aos nossos corações, e também aos corações daqueles que vão vir para a casa do Pai. Amém, meus irmãos? E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Será 4 dias de bênçãos na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 21. Capítulo de número 9, verso de número 21. A conferência na semana vai começar às 8 horas, na semana, tá? No sábado começa às 7h30, no domingo horário normal, das 18 às 19h30. Na segunda-feira começa às 8 e na terça-feira começa às 8. Então, os irmãos, gravem isso daí, ok? Aleluia. Acharam aí, meus irmãos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 9, e o versículo de número 21. O Davi está escalado para pregar no culto da manhã, no domingo. Tá bom, Davi? Culto da manhã. Domingo tem culto matinal, viu, irmãos? Das 10 às 11. Não vai ter conferência no culto vespertino, então nós não, vai ter culto, tem culto, todo domingo tem culto de manhã aqui na igreja, das 10 às 11. Glória a Deus. E o Davi está incumbido de trazer a palavra de Deus para nós aqui. Glória a Deus. Diz assim: e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? Perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Verso 22, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água,
para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Diga comigo, tudo é possível. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, meus queridos, Igreja do Senhor Jesus, aqui nós encontramos uma família com problema, uma família com dificuldade. Aqui se trata de uma família. A Bíblia aqui, ela não diz o nome da mãe desse menino. A mãe desse menino, desse rapaz que está com problema, não aparece nesse texto bíblico. Quem aparece nesse texto bíblico aqui? Somente o pai. A mãe não, mas com certeza esse menino tinha uma mãe. Não tem condição, né? Tem pai, tem mãe. Então é uma família. E a Bíblia diz aqui, queridos, que esta família estava com problema, estava com dificuldade, estava com problema. Qual que era o problema dessa família? Tinha um filho. Esse filho, a Bíblia diz que ele era problemático, ele tinha um problema. Aleluia. Ele tinha um problema. Qual era o problema desse garoto? Ele era lunático. Ele era lunático. Ou seja, ele era doido. Ele tinha problema. Falava lunático porque se entendia que na mudança da lua, quando a lua mudava, ele tinha dificuldade. Por isso que fala lunático, né? Lunático. Então, o que acontecia com esse garoto? Diz a Bíblia que ele passava mal, ele tinha convulsões e se tivesse água, ele se jogava na água e até em fogo, se jogava no fogo. O pai precisava estar sempre atento para proteger o seu filho, porque não sabia a hora que ele teria o problema. A qualquer momento ele poderia ter o problema, caía, começava a se bater e tal, e era difícil. Então o pai já não tinha mais sossego, toda hora tinha aquele problema, toda hora tinha aquela dificuldade, o menino passava mal, caía, enfim. Mas um dia esse camarada, esse pai de família, ele se encontra com Jesus. Aleluia, aleluia. Aí eu gosto de usar aquela frase que diz assim: sem Jesus não dá, não tem como. Não tem como viver sem Jesus. Viver sem Jesus é viver uma vida de desgraça. Viver sem Jesus é viver uma vida de fracasso. Viver sem Jesus é viver, aleluia, uma vida de falência familiar. Viver sem Jesus, aleluia, é viver uma vida, glória a Deus, à bancarrota, ou seja, uma vida realmente falida. E era o caso deste menino aqui, era o caso deste homem aqui, era o caso desse pai de família. Mas ele ouviu falar de Jesus, e ele correu para Jesus,
e fala: Jesus, eu tenho um problema. O meu problema é esse. Contou para Jesus o que era o problema dele. Jesus olha para o pai de família, irmão João, e pergunta: ei, há quanto tempo esse garoto está assim? Há quanto tempo ele vive nessa situação? E há quanto tempo você vive com ele assim? Aí ele olha para Jesus e fala: Jesus, desde que ele nasceu. Ora, fazia tempo. A Bíblia não diz, né, quantos anos ele tinha, a idade desse rapaz, mas ele já era um rapaz. Glória a Deus. E Jesus falou: há quanto tempo? Ele olha para Jesus e fala: olha, Jesus, desde a sua infância, desde a sua nascida, ele nasceu assim. Faz muito tempo que nós estamos nessa luta, faz muito tempo que nós estamos nessa dificuldade. E interessante, irmãos, eu vou recapitular com vocês aqui, o verso 21, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso, que acontece isso? E ele disse: desde a infância, desde que ele era menino, cresceu assim, está assim há muito tempo. E ele começa a contar para Jesus o que acontece com o menino. Olha, Jesus, muitas vezes ele tem lançado no fogo e na água para o destruir. Agora, eu entendo aqui, irmãos, olha a expressão: ele tem lançado no fogo e na água para o destruir. Ele tem. O pai aqui não diz, ele se lança, ele se joga na água e no fogo, ele tenta se jogar, mas ele usa uma outra expressão e diz: ele tem, olha aqui a expressão, e muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Então dá a entender que não, que alguém faz isso com ele. E se alguém faz isso com ele, nós entendemos que é o diabo, um espírito maligno, que tenta destruir a vida desse garoto. E começa ali o diálogo do pai, que tem o seu filho com problema, aleluia, e Jesus começa a conversar com o pai, pergunta quanto tempo, ele diz desde a infância. Você está vendo como que Jesus gosta do diálogo? Que não tem como você ganhar uma guerra, que não tem como você vencer um problema se você não falar com Jesus. As pessoas quer ser abençoada, mas elas não querem falar com Jesus. Olha aqui, ele começa a falar com Jesus, Jesus começa a perguntar para ele, e ele começa a contar: o problema é esse, desde a infância, ele se joga na água, no fogo, a coisa está feia, Jesus, Jesus pergunta, ele responde, ele começa a contar. Aí eu lembro de um corinho, que dizia assim, conta para Jesus aonde é a sua dor, ele é o remédio, confia no Senhor, não se desanimes com a tua cruz, o que tu precisas, conta para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, a melhor pessoa para nos ouvir é Jesus. É Jesus. Aplauda o Senhor, faça barulho, glória a Deus, aleluia. A melhor pessoa para nos ouvir é Jesus. Agora, olha como que ele conta isso para Jesus, irmãos. Olha que interessante. Ele começa a contar para Jesus tudo isso. Aí o versículo de número 22 ainda, muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aleluia. Ele não disse: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão do meu filho. Não.
Ele diz: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Porque o pai estava sofrendo com aquilo. Não era só o filho. Não era só o filho. O filho estava sofrendo, mas o pai também sofria por ver o seu filho naquele estado e não poder fazer nada. Não poder fazer nada, irmãos. Quantos pais de família, quantas mães de família estão no mesmo quadro? Olha para o filho, vê o filho no caminho errado, vê o filho se arrebentando e ele não pode fazer nada. Mas nós conhecemos um que pode. Aleluia. Nós conhecemos um que pode fazer. Jesus pode. Jesus pode mudar a vida das pessoas. Aleluia. Glória a Deus. E olha o que a Bíblia diz. Ele diz: se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E eu já expliquei isso aqui. Ter compaixão, ele está dizendo para Jesus: Jesus, se coloca no meu lugar. Se coloca no nosso lugar. Porque ter compaixão, compaixão no original mesmo é isso, é você se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo, é você se colocar no lugar da pessoa que está com problema. Era isso que ele estava dizendo para Jesus: Jesus, se o Senhor pode nos ajudar, tem compaixão, se coloca no nosso lugar e vê como é que está a nossa situação, Jesus. Eu não consigo dormir mais, não consigo comer mais, não consigo trabalhar mais, né? E eu tive um caso aqui na igreja, eu acho que eu já contei isso para vocês, não aqui, mas quando eu era pastor da igreja da Fukui ali, nós tivemos um caso de um jovem da igreja, inclusive ele trabalhava no açougue aqui, no Master, e ele começou a ter um problema, e não ia mais trabalhar. Quando ia trabalhar, caía lá no mercado, e até que um dia ele não foi mais trabalhar, tinha esse problema, e quando ele caía, ligava para a mãe ou o pai para ir socorrer ele lá no mercado. O pai perdia dia de serviço, a mãe também perdia dia de serviço para poder socorrer ele, porque ele passava mal. Até que um dia ele não mais foi trabalhar e ficou jogado numa cama. Escuta só essa história. Um dia eu estava com o irmão João aqui, nós tínhamos acabado de colocar, não foi isso numa quarta-feira, me lembro como fosse hoje, a vidraça da igreja lá, e nós estávamos, o irmão João estava encostado no muro, eu estava junto com ele, e aí o Senhor falou no meu coração: vai na casa do irmão Joaquim. Aí eu falei para o irmão João, vamos lá na casa do irmão Joaquim? Vamos. Aí, fomos na quarta-feira, chegamos lá e tal, e família tudo triste por causa do acontecido, o filho jogado na cama, né? E aí o irmão Joaquim começou a contar a história para mim: pastor, está acontecendo assim, assim. Levamos no médico, o médico disse que ele vai ter que tomar um remédio de tarja preta, porque ele está com uma mancha no cérebro, e ele vai tomar esse remédio para o resto da vida, porque não tem cura, essa mancha está no cérebro dele, uma mancha preta no cérebro, ele precisa tomar esse remédio. Aí eu disse ao irmão Joaquim: não vai tomar esse remédio, porque isso não é físico, isso não é natural, isso é espiritual. Quando eu falei assim, que eu fechei a boca, falei no quarto, eu disse assim: isso é demônio, irmão Joaquim. No quarto, ele deu uma gargalhada, bem forte, não sei se o irmão João lembra disso aí. Deu uma gargalhada, eu falei: está vendo aí, como é demônio? Tem casos, irmãos, que é clínico, que realmente é clínico, você vai no médico e tal, mas tem casos que não é clínico, é espiritual. O caso desse moço aqui, não era questão de médico. Talvez o pai já tinha até levado essa criança ao médico, que desde a infância. Mas não era, o médico não deu retorno, não deu volta, não curou, não deu solução para a vida, talvez.
A Bíblia não diz que o pai levou a criança para o médico, mas dá-se entender, é claro que se você está doente, a primeira coisa que é procurar um médico. Agora, quando o médico não dá recurso, você tem que procurar Jesus. Aleluia. E o que acontece aqui? É o mesmo caso. Aí deu uma gargalhada no quarto. Aí eu entrei no quarto, fui lá, entrei no quarto. Quando a gente entrou no quarto, o demônio se manifestou na vida do rapaz. Ele começou a ter aqueles ataques em cima da cama e tal. Nós oramos por ele, expulsamos aquele mal, expulsamos aquele demônio. O menino ficou curado. Aplauda o Senhor Jesus, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Levou para o médico fez a tomografia, a mancha do cérebro dele desapareceu. Aleluia. Glória a Deus, porque era espiritual. Depois casou e ficou aí na igreja e tal, e a família ficou firme, então firme até hoje, o pai é crente até hoje, porque é exatamente isso que Jesus faz. Foi isso que esse moço falou com o Senhor. Senhor, se o Senhor pode resolver o meu problema, o nosso problema, se o Senhor pode fazer alguma coisa por nós, tem misericórdia de nós, tem compaixão, se coloca no nosso lugar, tenha compaixão. Olha o que Jesus diz para o pai do garoto. Primeiro ele disse: o Senhor pode nos ajudar, tenha compaixão, nos ajuda. Verso 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Se você crê, ou seja, Jesus disse: se você crê, confiar, eu vou curar o seu filho. Interessante que Jesus fala, tudo é possível ao que crê, inclusive esse seu problema, inclusive este problema do seu filho, tudo é possível ao que crê. Aí o verso 24, então irmãos, olha o que diz o verso 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas. Nós entendemos aqui, queridos, que a coisa que você tem que clamar com lágrimas, não é simplesmente orar: Senhor Jesus, está aqui, eu apresento esse problema nas tuas mãos, está aqui, está de boa, então, amém, glória a Deus, levantou do joelho. Não é assim não, é uma guerra, é uma peleja, é uma luta. Olha aqui, e logo o pai do menino clamando. Clamar, irmão, você sabe o que é clamar? Não é bater com os lábios, não. Clamar é gritar, é falar em voz alta, tipo aquele cego lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamar é isso. O homem estava tão desesperado, a situação estava tão cruel, que diz a Bíblia que ele clamou com lágrimas e disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha a humildade dele. Ele colocou em xeque esse creio, tá? Depois ele falou: mas se a minha crença ainda não é suficiente para a cura do meu filho, Senhor, me ajuda a minha incredulidade, ajuda eu crer, ajuda eu confiar que o Senhor vai fazer um milagre na vida do meu filho. Glória a Deus. Próximo. Agora, olha que coisa gloriosa, irmãos. É bom pontuar isso aí, olha que coisa gloriosa, presta atenção. É Bíblia. Se tiver alguém vivendo um quadro talvez típico, talvez igual a esse, ou não sendo igual a esse, mas uma dificuldade, talvez um desemprego, uma enfermidade, o que a Bíblia diz? O que Jesus falou para ele? Tudo
Ele disse, Jesus, tudo é possível que crê, inclusive esse problema seu aí, ó, está incluso no tudo. Glória a Deus, glória a Deus. E Jesus, vendo que a multidão corria, está vendo como que era um espírito maligno? E esse espírito mau, esse demônio, estava destruindo o filho e o pai. Irmãos, o diabo é destruidor. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Às vezes está acontecendo alguma coisa com a pessoa, ela está pensando que é orgânico, do organismo, né? Um sentimento, alguma coisa ruim e tal, meu Deus. Não, o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele trabalha para nos destruir. Você sabia disso? Claro que sim, sim ou não? Trabalha para destruir, para fazer você dependente de um remédio, para você ser escravo de um remédio. Para dormir precisa tomar um remédio, para estar bem precisa tomar um remédio. O diabo faz tudo isso, o inimigo da nossa alma faz tudo isso. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo. Com certeza, quando Jesus chegou lá, o demônio se manifestou nesse menino, a multidão, ó, linha na pipa. Como que de vez em quando acontece aqui na igreja? Tinha uma vez o diabo pegou um camarada aqui na igreja, ele corria assim por baixo do banco, assim, que nem uma cobra. O povo abriu o caminho. Violento, era violento. Aleluia. Mas nós oramos ao Senhor e expulsamos aquele demônio e a pessoa ficou curada, ficou boa. Porque o nosso Deus é Deus de poder. O nosso Deus é Deus de misericórdia, de amor. É Deus que faz algo extraordinário. Aleluia. Aqui o diabo não brinca não, irmãos. Se entrar uma pessoa endemoniada aqui, vai sair curada em nome de Jesus. Vai sair curada em nome de Jesus. Glória a Deus. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entra mais nele. Aplauda o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Ficar de pé. Esse é o nosso Deus. É o Deus da igreja. É o Deus que faz milagres. Nós temos que crer nisso. Amém? Aleluia. O que você precisa que Jesus faça na sua vida? Eu não sei. Ah, Jesus, eu quero que o Senhor salva a minha família. Eu quero que o Senhor me cura de uma doença, de uma diabetes, de uma pressão alta. Uma doença, eu estou doente, Jesus. Eu não quero viver dependendo de médicos e também nem de remédio. Eu quero que o Senhor me cura, me sara, me liberta. Irmãos, Deus é Deus tremendo. O pai da Ivanir, o irmão João, que ele não vem para a igreja porque ele tem uma dificuldade grande, ele deve ter uns 80 anos. Um dia a Ivanir me manda uma mensagem, pastor, ora pelo meu pai, pastor, meu pai está morrendo. Os médicos fizeram lá uma ressonância nele lá e descobriu um tumor dentro dele. Está grande o tumor. O irmão João também está junto comigo. Ele foi comigo lá visitar. O tumor está grande, é um tumor gigante. O médico disse que não vai operar ele, porque se operar ele não sai da mesa de cirurgia. Eu disse para ele, se tiver um tumor aí dentro, esse tumor vai desaparecer. Eu vou lá orar pelo seu pai. Eu vou lá orar pelo seu pai. Fui lá com o irmão João, orar. Orei por ele. Fizemos a unção com óleo. Repreendemos aquele tumor. E viemos embora. No outro dia, irmão João, né, também, né? Irmão João tinha que passar no médico. É João que ele chama? João, né? Tinha que passar no médico. E o médico pediu outra bateria de exame. E aí fez outros exames. E fez outros exames. E chamou a família e falou, eu não sei o que aconteceu. Tinha um tumor aqui dentro. Não tem mais. Desapareceu o tumor.
Aleluia! Porque o nosso Deus é Deus de milagre, está lá. O médico falou que ele ia morrer. Os meninos levam a ceia para ele lá. Falou que ia morrer, que não tinha mais jeito. O médico achou um tumor grande dentro dele, entre o pâncreas e o fígado, mais ou menos. Mas Jesus fez o tumor desaparecer. Está aí, já tem o quê? Quase um ano que aconteceu isso, ele está vivo. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus poderoso, faz milagres. Outra vez chegou um irmão chamado Ari, chorando, desesperado: pastor, o médico deu 1 semana de vida para minha mãe. Eu falei: rapaz, 1 semana de vida? Poxa vida, hein? 1 semana, mas por quê? Porque minha mãe, ele descobriu um câncer nos rins da minha mãe. Minha mãe está com câncer no rim, ele deu 1 semana. Eu falei: sua mãe não vai morrer e esse câncer vai desaparecer. Só falei isso. No outro dia ele me procurou: pastor, alegre, me abraçando. Pastor, fizeram o exame na minha mãe e não tem mais nada. O médico está surpreso, não sabe o que aconteceu. Sumiu, aleluia, o câncer, sumiu. E a velhinha está viva até hoje, irmão. Mora aqui, ó, na Nordestina, até hoje está ali, ó, a mãe do Ari. Glória a Deus. Jesus está viva. O médico deu 1 semana. O médico deu, mas o médico dos médicos é Jesus. É Ele que faz o milagre. É Ele que cura. Então, irmãos, é isso. É isso que Deus faz. Foi exatamente o que Ele fez na vida do garoto. O Senhor não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Deus de milagres. Amém, queridos? Vamos entrar na fila aqui. Eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Quem trouxe o dízimo e as ofertas para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Domingo agora eu vou dar o carnê para os irmãos que deram o nome, tá? Todos vão pegar o seu carnê. A Francisca está cuidando disso. E quem vai ficar na responsabilidade é aqui o irmão João. Ele que vai ficar na responsabilidade de receber. Glória a Deus. Dessa feita, hoje nós não vamos usar a maquininha, porque deu um problema na máquina, foi para o conserto e é bem provável da manhã ela estar de volta. Glória a Deus. Mas, quem trouxe o dízimo e a oferta do Senhor Jesus, coloque aqui na salva para a glória do nome do Senhor.
aplauda o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Faça-se com as mãos, meus irmãos. Senhor Jesus, leve os teus filhos em paz, guarda eles de todos os males, dê uma noite tranquila e abençoada aos teus filhos. Ajuda em tudo, Senhor, para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, boa noite, bom descanso a todos. Só em Jesus eu confio, em Deus me esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Meu Deus não se abala. Não, 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 não. Meu Deus não se Meu Deus não se abala. Aleluia. Para você que acompanhou o nosso culto, tenha uma boa noite. Aguardamos vocês no sábado na nossa conferência.